Ele tinha tudo. Milhões no banco, uma empresa de sucesso, reconhecimento, até que em uma terça-feira de março, uma ligação destruiu tudo em segundos. 6 meses depois, estava vivendo num apartamento alugado, sozinho, e pensando em desistir de tudo na beira de uma ponte. Mas o que aconteceu naquela noite mudou completamente sua vida. Antes de você descobrir essa história incrível de superação que vai te inspirar, me conta, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. E se você acredita que é possível recomeçar depois de cair, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais histórias que vão transformar sua mentalidade. Agora vem comigo descobrir como Rafael transformou a maior queda da vida dele no seu maior impulso. Rafael sempre foi o tipo de homem que as pessoas admiravam de longe. Aos 35 anos, ele havia construído um império no mercado imobiliário. Sua construtora era referência na cidade, empregava mais de 200 pessoas e seu nome era sinônimo de sucesso. Ele dirigia um carro importado, morava em uma cobertura com vista panorâmica e frequentava os círculos mais exclusivos da sociedade. Mas o que as pessoas não viam eram as rachaduras na fundação daquela vida aparentemente perfeita. Rafael trabalhava 16 horas por dia, 7 dias por semana. Seu casamento com Juliana estava por um fio. Ela reclamava que ele era mais presente nos canteiros de obras do que em casa. Seus 2 filhos, Miguel de 8 anos e Sofia de 5, mal reconheciam o pai que chegava tarde e saía antes deles acordarem. Estou construindo um futuro para vocês, Rafael repetia sempre que Juliana questionava suas ausências. Mas a verdade era que ele havia se tornado viciado na adrenalina do sucesso, na próxima conquista, no próximo empreendimento. Ele não construía apenas prédios, construía uma armadura ao redor de si mesmo, feita de concreto e ambição. Naquela terça-feira de março, Rafael estava em seu escritório revisando os contratos do maior projeto de sua carreira, um complexo de 5 torres residenciais que transformaria completamente um bairro da cidade. Era o negócio de sua vida, aquele que o colocaria definitivamente no topo. Ele havia investido tudo, literalmente tudo, naquele projeto. Seu sócio, Marcelo, havia alertado sobre os riscos de colocar todos os ovos na mesma cesta, mas Rafael estava cego pela ambição. O telefone tocou. Era o gerente do banco. As palavras que vieram do outro lado da linha foram como uma demolição controlada em sua vida. Senhor Rafael, precisamos conversar urgentemente sobre os investidores internacionais do seu projeto. Houve um escândalo de corrupção e todos os fundos foram congelados. Os pagamentos não serão liberados. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aqueles investidores representavam 80% do capital do projeto. Sem eles, tudo desmoronaria. E ele havia dado garantias pessoais. Sua casa, seus bens, tudo estava em jogo. Em questão de segundos, sua mente calculou o desastre que estava por vir: falência, dívidas impagáveis, vergonha pública. Nos dias seguintes, a realidade foi ainda pior do que ele imaginara. Os credores começaram a cobrar, os funcionários entraram em pânico, a mídia local farejou o escândalo. Rafael tentou de tudo, procurou novos investidores, negociou prazos, vendeu ativos pessoais. Mas era como tentar segurar água com as mãos. Em 6 meses, tudo havia desmoronado. A construtora faliu, ele perdeu a cobertura, o carro, as economias. Teve que se mudar com a família para um apartamento alugado de 2 quartos em um bairro simples. Juliana não aguentou a pressão. Eu avisei, Rafael. Avisei que você estava obcecado. Mas você nunca escuta ninguém. Ela pegou as crianças e foi morar com a mãe, pedindo um tempo para pensar. Rafael ficou sozinho, no apartamento vazio, cercado pelos destroços de tudo que havia construído. A depressão veio como uma tempestade silenciosa. Rafael passou semanas sem sair de casa, sem tomar banho, alimentando-se apenas de comida congelada e cerveja barata. As contas de água e luz acumulavam na mesa. Seu celular tocava constantemente com ligações de cobrança que ele não tinha coragem de atender. Ex-amigos o evitavam na rua. Os comentários nas redes sociais eram cruéis. Mais um que voou alto demais e caiu, a soberba sempre cobra seu preço. Uma noite, no auge do desespero, Rafael saiu para caminhar pela cidade. Era tarde e as ruas estavam desertas. Ele passou pela antiga sede de sua empresa, agora com uma placa de aluga-se. Passou pelos prédios que havia construído, cada um deles uma lembrança dolorosa do que um dia foi. Chegou a uma ponte sobre o rio e ficou ali parado, olhando para a água escura abaixo, pensando se valeria a pena continuar. A vida é uma escada. Você sobe,
mas às vezes precisa descer alguns degraus para encontrar um caminho melhor. A voz veio de trás dele. Rafael se virou e viu um homem idoso, de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo, sentado em um banco próximo. Ele segurava uma garrafa térmica e 2 copos de papel. Desculpe, eu não? Rafael começou a dizer. Café, o homem ofereceu, ignorando suas palavras. Noites frias pedem café quente. Sou Alberto. Moro ali naquele abrigo. Ele apontou para um local próximo. Rafael hesitou, mas algo naquele encontro o intrigou. Ele se aproximou e aceitou o café. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, olhando para o rio. Você sabe o que aprendi em 70 anos de vida, Alberto finalmente disse. Que as quedas não definem quem somos. O que nos define é o que fazemos depois delas. Rafael deu uma risada amarga. Fácil falar. Você não sabe o que eu perdi. Não sei, Alberto sorriu. Eu já fui dono de uma rede de restaurantes. 6 estabelecimentos. Uma casa na praia, outra na montanha. Tinha tudo. Até que um incêndio criminoso destruiu meu restaurante principal, e junto com ele, meus sonhos. Perdi tudo, o dinheiro, a família, a dignidade. Acabei aqui, nas ruas. Rafael olhou para o homem com outros olhos. E como você, sobrevive? Sobreviver é fácil. O difícil é viver de novo. Eu levei anos para entender isso. Fiquei preso na raiva, no ressentimento, na autopiedade. Até que uma criança me ensinou algo que mudou tudo. Uma criança? Rafael perguntou, genuinamente curioso agora. Alberto assentiu. Eu estava sentado na praça, mal conseguia olhar para as pessoas. Um garotinho tropeçou e caiu bem na minha frente. Ele levantou, limpou o joelho ralado e sorriu para a mãe. Tudo bem, mãe. Eu sou forte. E saiu correndo de novo. Naquele momento percebi. Crianças caem dezenas de vezes por dia, mas nunca desistem de tentar de novo. E nós, adultos, caímos uma vez e ficamos no chão, reclamando. As palavras de Alberto ecoaram em Rafael como um sino em um templo vazio. Eles conversaram até o amanhecer. Alberto contou como havia recomeçado aos 65 anos, como agora ajudava no abrigo, como encontrou propósito não na riqueza, mas em servir. Antes de se despedirem, ele colocou a mão no ombro de Rafael. Jovem, você ainda tem tempo. Use essa queda como impulso. Às vezes, Deus destrói nossos planos porque tem algo melhor guardado para nós. Rafael voltou para casa diferente. As palavras de Alberto haviam plantado uma semente. Pela primeira vez em meses, ele tomou um banho demorado, fez a barba, vestiu roupas limpas. Olhou-se no espelho e quase não reconheceu o homem que via ali, mais magro, com olheiras profundas, mas com um brilho novo nos olhos. Um brilho de determinação. Ele pegou um caderno velho e começou a escrever. Não um plano de negócios grandioso como fazia antes. Apenas uma lista simples, o que eu realmente quero na vida. No topo da lista, antes de dinheiro ou sucesso, ele escreveu, meus filhos. Minha família. Paz interior. O primeiro passo seria reconquistar a confiança de Juliana. Não como o empresário arrogante que ele era, mas como o homem que ela conheceu antes do sucesso cegar. Rafael ligou para ela, e após muito insistir, ela concordou em deixá-lo ver as crianças no parque no sábado. Quando Miguel e Sofia correram para abraçá-lo, Rafael sentiu uma emoção que não sentia há anos. Ele se ajoelhou, ficou na altura deles e realmente os viu, as sardas no rosto de Sofia, o sorriso banguela de Miguel, o brilho de amor incondicional em seus olhos. Pai, você ficou sumido, disse Miguel. Eu sei, filho. E me desculpe. Mas agora vou estar presente. Prometo. Ele passou a tarde toda com eles. Não no shopping caro ou em restaurantes chiques como fazia antes para compensar sua ausência. Simplesmente brincando no parque, empurrando o balanço, correndo atrás deles, rindo. Juliana observava de longe, os olhos marejados. Quando ele se aproximou dela no final da tarde, ela disse, eu não vi esse Rafael em anos. Onde ele estava? Perdido, Rafael admitiu. Completamente perdido. Mas estou tentando me encontrar de novo. Nos dias seguintes, Rafael precisava resolver outro problema urgente: dinheiro. Suas economias haviam acabado e ele precisava pagar o aluguel. Orgulho não pagava contas. Ele engoliu a vergonha e foi até um canteiro de obras que passava na rua. Pediu trabalho como servente. O encarregado olhou desconfiado. Rafael claramente não tinha o perfil, mas precisava de gente. Já trabalhou com construção?
Sim, Rafael respondeu. Muito tempo atrás. Era verdade. Antes de ser dono da construtora, ele havia começado como ajudante de pedreiro aos 16 anos, carregando sacos de cimento para ajudar a mãe viúva. O trabalho era duro. Acordar às 5 da manhã, carregar material pesado sob o sol escaldante, voltar para casa exausto. Mas havia algo libertador nisso. Rafael não tinha que tomar decisões que afetariam centenas de pessoas. Não tinha que fingir ser invencível. Podia simplesmente trabalhar, suar, ganhar seu sustento honestamente. No canteiro, Rafael conheceu homens que mudaram sua perspectiva sobre sucesso. Havia seu José, um pedreiro de 58 anos que sustentava 5 filhos com seu salário simples, mas sempre tinha um sorriso no rosto e uma palavra gentil para todos. Tinha Robson, um jovem de 22 anos que estudava engenharia à noite e trabalhava de dia, determinado a mudar o futuro de sua família. Você é diferente dos outros serventes, Robson comentou um dia durante o almoço. Dá para ver que você já teve outra vida. Rafael hesitou, mas decidiu ser honesto. Contou sua história, o império que construiu, a queda devastadora, a luta para recomeçar. Esperava a pena ou julgamento, mas Robson apenas assentiu com respeito. Cara, isso é incrível. Você chegou ao topo, caiu, mas está aqui, batalhando. Muita gente no seu lugar teria desistido. Você é minha inspiração agora. Aquelas palavras tocaram Rafael profundamente. Ele sempre pensou que sucesso era ter o maior prédio, o carro mais caro, o status mais alto. Mas ali, no canteiro, ele percebeu que sucesso era ter coragem de continuar. Era seu José alimentando seus filhos com dignidade. Era Robson perseguindo seus sonhos contra todas as probabilidades. Era ele próprio, levantando depois da maior queda de sua vida. Rafael começou a prestar atenção em tudo ao seu redor com novos olhos. Observava como o mestre de obras resolvia problemas com criatividade e poucos recursos. Notava como os trabalhadores se ajudavam mutuamente, formando uma verdadeira equipe. Via como um prédio era construído tijolo por tijolo, passo por passo, sem atalhos. Uma tarde, o engenheiro responsável pela obra apareceu com uma expressão preocupada. Havia um problema no projeto estrutural que poderia atrasar a obra em semanas e custar uma fortuna para corrigir. Rafael, que estava trabalhando próximo, não resistiu. Ele olhou os projetos e identificou uma solução alternativa, uma técnica que ele conhecia de seus tempos de construtor. Com licença, Rafael disse timidamente ao engenheiro. Posso sugerir algo? O engenheiro olhou com ceticismo, mas Rafael explicou sua ideia. Era brilhante, resolveria o problema com metade do custo e do tempo. Você é servente e conhece essas técnicas avançadas? O engenheiro perguntou, surpreso. Rafael sorriu. Tenho experiência com construção. A solução de Rafael funcionou perfeitamente. O engenheiro, impressionado, convidou-o para seu escritório no final da semana. Você não é um servente comum. Quem você realmente é? Rafael contou sua história novamente. Desta vez, para alguém que poderia mudar seu futuro. O engenheiro, Marcos, ouviu atentamente. Olha, Rafael, eu administro uma empresa de consultoria em construção civil. Pequena, mas sólida. Preciso de alguém com experiência prática e conhecimento técnico. Não posso te oferecer salários milionários, mas posso te oferecer uma chance de reconstruir sua carreira de forma sustentável. Era a oportunidade que Rafael esperava, mas desta vez ele não pulou de cabeça. Marcos, eu agradeço muito. Mas posso pedir alguns dias para pensar? Aprendi que decisões precipitadas me custaram caro no passado. Rafael passou os dias seguintes refletindo sobre a proposta. Ele conversou com Juliana, que estava lentamente reabrindo seu coração para ele. O que seu coração diz? Ela perguntou. Porque sua cabeça já te levou a lugares altos e baixos. Talvez seja hora de ouvir o coração. Ele também conversou com Alberto, que se tornou um mentor e amigo. Eles se encontravam semanalmente para café e conversas profundas. O fracasso é o melhor professor que existe, Alberto disse. Mas só ensina quem está disposto a aprender. Você aprendeu? Rafael pensou cuidadosamente. Aprendi que sucesso sem equilíbrio é uma bomba relógio. Aprendi que orgulho precede a queda. Aprendi que relacionamentos valem mais que realizações. Aprendi que não preciso ser o maior para ser feliz. Alberto sorriu e bateu em seu ombro. Então você está pronto para voar de novo. Mas desta vez, voe mais baixo e mais seguro. Rafael aceitou a proposta de Marcos, mas com condições claras.
horários que permitissem estar presente para sua família, decisões éticas em todos os projetos, construção sustentável de carreira sem atalhos arriscados. Marcos concordou prontamente. Rafael, você é exatamente o tipo de pessoa que quero na minha equipe, alguém que aprendeu com os erros. Nos primeiros meses na consultoria, Rafael trabalhou duro, mas diferente. Ele chegava em casa a tempo de jantar com os filhos, quando eles vinham visitá-lo. Ajudava Miguel com o dever de casa. Lia histórias para Sofia antes de dormir. Aos poucos, Juliana começou a ver o homem por quem se apaixonara 20 anos atrás. O trabalho também era gratificante de uma forma nova. Rafael não estava construindo impérios, mas estava ajudando pequenos empresários a realizar seus sonhos de construção de forma segura e econômica. Ele usava sua experiência, tanto os sucessos quanto os fracassos, para orientar outros a não cometerem os mesmos erros. Um cliente em particular tocou seu coração. Era Dona Marisa, uma senhora de 67 anos que tinha um pequeno terreno e queria construir casas populares para alugar e complementar sua aposentadoria. Meu filho diz que é loucura na minha idade, ela confessou. Mas eu quero deixar algo de bom quando partir. Rafael a ajudou a planejar tudo cuidadosamente, desde a escolha de materiais econômicos até a gestão financeira do projeto. Durante a construção, ele visitava o canteiro regularmente, não apenas como consultor, mas como alguém que genuinamente se importava com o sucesso dela. Quando as casas ficaram prontas, Dona Marisa o abraçou com lágrimas nos olhos. Você não sabe o que isso significa para mim. Meu falecido marido sempre quis construir essas casas. Agora, graças a você, o sonho dele se realizou. Naquela noite, Rafael percebeu algo profundo. Ele estava construindo novamente, mas não estruturas de concreto e aço. Estava construindo vidas, esperanças, sonhos. E isso valia mais do que todos os arranha-céus que havia erguido antes. A reconciliação com Juliana não foi instantânea, mas gradual, como uma planta que cresce devagar mas com raízes profundas. Eles começaram a ter conversas reais novamente, não sobre contas ou problemas, mas sobre sonhos, medos, esperanças. Rafael se abriu de uma forma que nunca havia feito antes. Eu tive tanto medo de ser fraco, de ser vulnerável, que me tornei uma fortaleza vazia, ele confessou uma noite. Achei que te protegeria com dinheiro e status, mas o que você queria era simplesmente, eu. Juliana segurou sua mão. Quando te conheci, você era um jovem trabalhador que sonhava em fazer a diferença. Em algum momento, você se perdeu nessa busca por ser mais, ter mais, provar mais. O homem que está sentado aqui comigo agora, que trabalha honestamente, que brinca com os filhos, que admite suas falhas, esse é o homem que eu amo. Miguel e Sofia foram peças fundamentais na reconstrução da família. Crianças têm uma capacidade impressionante de perdoar e amar incondicionalmente. Para eles, não importava se o pai morava em uma cobertura ou em um apartamento simples. Importava que ele estava presente, que ria com eles, que os escutava. Um sábado, Rafael organizou um piquenique no parque, não com comidas caras de restaurantes chiques, mas com sanduíches que ele mesmo preparou, queimados na primeira tentativa, perfeitos na segunda. Eles voaram pipas, jogaram bola, tiraram fotos bobas. Foi um dos dias mais felizes da vida de Rafael. Pai, Miguel perguntou enquanto comiam os sanduíches na grama, você está triste por não ter mais aquela casa grande? Rafael olhou para seu filho, para Sofia desenhando flores na areia, para Juliana sorrindo ao sol. Sabe, filho, eu pensei que aquela casa me fazia feliz. Mas descobri que o que me faz feliz é estar aqui com vocês. A casa era apenas uma casa. Vocês são meu lar. Meses depois, Juliana e as crianças voltaram a morar com Rafael. O apartamento de 2 quartos era apertado comparado ao que tinham antes, mas estava cheio de vida, risadas e amor. Rafael havia comprado uma mesa de jantar usada, e todas as noites jantavam juntos, conversando sobre o dia, fazendo piadas, planejando o futuro. Uma dessas noites, Juliana anunciou, eu consegui um emprego novo. Ela havia voltado a trabalhar como professora, algo que amava mas havia abandonado quando Rafael começou a ganhar muito dinheiro. Não paga tanto quanto sua empresa pagava antes, mas me faz feliz. Rafael segurou sua mão sobre a mesa. Estou orgulhoso de você. E sabe o que é incrível? Juntos, com nossos trabalhos honestos, estamos construindo uma vida de verdade. Não uma vida de aparências, mas de substância. O sucesso de Rafael na consultoria cresceu organicamente. Sua reputação como alguém ético, competente e que genuinamente se importava com seus clientes se espalhou.
Ele não buscava os grandes projetos milionários, mas trabalhava com famílias, pequenos empreendedores, pessoas com sonhos modestos mas significativos. Um dia, ele recebeu um telefonema inesperado. Era de um dos seus antigos funcionários da construtora falida. Senhor Rafael, eu sei que o senhor passou por momentos difíceis. Mas queria que soubesse, muitos de nós nunca esquecemos como o senhor nos tratou bem por anos. Agora, alguns de nós montamos uma cooperativa de construção. Queríamos saber se o senhor aceitaria ser nosso consultor técnico. Rafael ficou emocionado. Aqueles homens e mulheres, que tinham todo o direito de guardar rancor por terem perdido seus empregos, estavam lhe oferecendo uma oportunidade. Ele aceitou imediatamente e ajudou a cooperativa a crescer de forma sustentável. Inspirado por Alberto, Rafael também começou a fazer trabalho voluntário. Todo sábado pela manhã, ele dava aulas gratuitas de educação financeira e planejamento de construção para pessoas de comunidades carentes. Ensinava o que aprendeu do jeito mais difícil, como sonhar grande mas construir com os pés no chão. Um jovem de 19 anos, Jefferson, destacava-se nas aulas. Ele lembrava Rafael de si mesmo na juventude, cheio de sonhos, inteligente, mas sem recursos. Rafael decidiu mentorar Jefferson pessoalmente, ensinando-lhe tudo o que sabia sobre construção, mais importante, sobre vida. Senhor Rafael, Jefferson perguntou um dia, como o senhor faz para não ter raiva de tudo que perdeu? Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. Jefferson, eu poderia gastar o resto da minha vida amargo, culpando o mundo, revivendo minhas perdas. Mas sabe o que eu descobri? Raiva e ressentimento são como veneno que você toma esperando que o outro morra. Só te destrói por dentro. Ele continuou, eu não perdi tudo. Perdi coisas materiais, sim. Perdi status e dinheiro. Mas ganhei algo muito mais valioso, eu ganhei a mim mesmo de volta. Ganhei minha família de volta. Ganhei propósito real. E ganhei a sabedoria que só vem do sofrimento. Jefferson absorveu cada palavra. Anos depois, ele se tornaria um arquiteto de sucesso especializado em habitação popular, sempre creditando Rafael como seu maior inspirador. Rafael também reconectou-se com Marcelo, seu ex-sócio. O encontro foi emocional. Marcelo confessou que se sentiu culpado por não ter insistido mais contra o projeto arriscado. Eu deveria ter te impedido, ele disse. Não, Marcelo. Você me avisou, eu que não quis ouvir. Meu ego era maior que minha sensatez. Mas obrigado por tentar. Os dois reconstruíram a amizade, agora em bases mais sólidas de humildade e honestidade mútua. Marcelo, que ainda tinha sua própria empresa de construção, ocasionalmente contratava Rafael para consultorias, sempre com respeito e admiração pela jornada que ele havia percorrido. 3 anos depois da falência, Rafael estava em um lugar completamente diferente, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. Ele ainda não havia recuperado a riqueza material que um dia teve, mas havia encontrado algo infinitamente mais valioso, paz interior e propósito verdadeiro. A consultoria crescia stiadile. Nada espetacular, mas suficiente para proporcionar uma vida confortável para sua família. Eles haviam se mudado para uma casa pequena com quintal, onde Miguel e Sofia podiam brincar. Não era cobertura com vista panorâmica, mas estava cheia de vida e amor. Rafael e Juliana renovaram seus votos de casamento em uma cerimônia simples no quintal de casa, rodeados apenas por familiares próximos e amigos verdadeiros, muitos deles, ironicamente, pessoas que ele conheceu depois da queda, não durante o auge. Alberto foi o padrinho, um símbolo de como um encontro casual pode mudar completamente o curso de uma vida. Você sabe, Rafael disse no brinde, eu já tive muito dinheiro, status e poder. Eu achava que isso era sucesso. Mas o verdadeiro sucesso é estar aqui, com as pessoas que amo, fazendo o trabalho que importa, dormindo tranquilo à noite. Sucesso é saber quem você é quando tudo é tirado de você, e decidir ser alguém melhor. Ele continuou visitando Alberto semanalmente, agora não mais como alguém que precisava de resgate, mas como amigos verdadeiros. Juntos, eles organizaram um programa para ajudar pessoas em situação de rua a reintegrar-se ao mercado de trabalho na construção civil. Dezenas de vidas foram transformadas. Miguel e Sofia cresciam em um ambiente completamente diferente do que teriam se Rafael não tivesse caído. Eles aprenderam sobre trabalho duro, humildade, resiliência e compaixão não através de sermões, mas vendo seu pai vivendo esses valores diariamente. Quando Miguel fazia birra por não poder ter o último videogame, Rafael se sentava com ele e compartilhava: Filho, eu já tive tudo e perdi tudo. E sabe o que aprendi?
Que felicidade não está nas coisas que você possui, mas em quem você é e como você trata as pessoas. Uma tarde, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era um jornal local querendo fazer uma matéria sobre recomeço e resiliência. Eles haviam ouvido falar de sua história e queriam compartilhá-la. Rafael hesitou inicialmente, sua antiga personalidade teria adorado a exposição, mas ele havia aprendido a viver longe dos holofotes. Mas Juliana o encorajou, sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. A matéria foi publicada e teve uma repercussão inesperada. Centenas de pessoas entraram em contato compartilhando suas próprias histórias de queda e reconstrução. Rafael percebeu que seu fracasso, algo que ele um dia viu como sua maior vergonha, havia se tornado sua maior plataforma para ajudar outros. Ele começou a dar palestras voluntárias em universidades e empresas sobre o lado oculto do sucesso, lições de uma queda. Sua mensagem era simples mas poderosa: não tenha medo de cair. Tenha medo de nunca mais levantar. As cicatrizes das nossas quedas são os mapas que nos guiam para nosso verdadeiro destino. Anos depois, quando Rafael completou 45 anos, ele fez uma retrospectiva de sua vida. Não tinha mais a empresa milionária, mas tinha uma família unida. Não tinha mais o carro importado, mas tinha a capacidade de dormir tranquilo à noite. Não tinha mais o status que um dia o definiu, mas tinha a paz interior que sempre buscou nos lugares errados. Ele escreveu uma carta para si mesmo, não para o Rafael de hoje, mas para o Rafael desesperado de 3 anos atrás, aquele homem quebrado na ponte considerando desistir de tudo. Querido eu do passado. Eu sei que você está no fundo do poço. Sei que parece que nunca mais vai melhorar. Sei que você perdeu tudo que achava que o definia. Mas preciso te dizer, o melhor ainda está por vir. Você vai descobrir quem realmente é quando as máscaras caírem. Vai encontrar forças que não sabia que tinha. Vai reconstruir sua vida não no formato antigo, mas em algo muito melhor, algo com fundações reais, não em areia movediça de ego e ambição desenfreada. Suas quedas não são o fim da sua história. São apenas o capítulo que transforma o personagem principal de orgulhoso em sábio, de bem-sucedido em significativo, de rico em realizado. Então levante. Respire. Dê um passo de cada vez. Porque do outro lado dessa escuridão, há uma luz que você nunca imaginou existir. Uma luz que não vem de holofotes externos, mas brilha de dentro para fora. Você vai sobreviver. E mais que isso, você vai viver de verdade. Com amor e esperança, o você do futuro. Rafael guardou a carta na gaveta. Não para si mesmo, mas para seus filhos, para que um dia, quando enfrentassem suas próprias quedas, e eles enfrentariam, porque todos nós enfrentamos, eles soubessem que queda não é fracasso. Fracasso é não levantar. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Rafael sentou-se no quintal de casa, observando Miguel e Sofia brincarem. Juliana trouxe 2 copos de suco e sentou-se ao seu lado. No que você está pensando? Ela perguntou. Rafael sorriu. Estou pensando que a vida é estranha. Você trabalha há anos para subir uma montanha, achando que a felicidade está no topo. Então você cai lá do alto e pensa que acabou. Mas quando levanta, percebe que a felicidade nunca esteve no topo da montanha. Ela estava no vale o tempo todo, esperando você parar de escalar e começar a viver. Juliana apoiou a cabeça em seu ombro. Você é um homem melhor agora do que era quando tinha tudo. Não, Rafael corrigiu suavemente. Agora eu tenho tudo. Antes eu só tinha coisas. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Rafael foi ao seu pequeno escritório em casa. Na parede, ele havia pendurado uma foto, não de seus prédios ou conquistas empresariais, mas daquele piquenique no parque com sua família, todos sorrindo genuinamente, felizes de forma simples e verdadeira. Ao lado da foto, ele havia emoldurado uma citação que Alberto lhe deu: o bambu chinês leva 5 anos para germinar. Durante todo esse tempo, desenvolve raízes profundas embaixo da terra, invisíveis. Então, em apenas 6 semanas, cresce 25 metros. Não foi sorte. Foram as raízes. Rafael entendeu a mensagem profundamente. Sua queda foi o período de criar raízes, raízes de caráter, humildade, resiliência, compaixão. Agora, ele estava crescendo de novo, mas de uma forma sustentável, com fundações que nenhuma tempestade poderia destruir.